Antes das impressões sobre a obra, vai um aviso. As viagens de Marco Polo exigem do leitor um esforço deliberado e consciente de suspensão da descrença. Já na primeira página, reconheci a necessidade de recorrer a tal expediente, porque a narrativa é obviamente exagerada e fantasiosa. Ainda que contenha um fundo de verdade, lembre-se de que o narrador traz fatos, apresenta informações, descreve pessoas e repete relatos que a ele chegaram de acordo com seus filtros e dentro das limitações que sua linguagem o permitia descrever o que viu ou ouviu. Por outro lado, há pontos que por séculos pareceram invencionice até que foram confirmados. O livro começa com o retorno dos comerciantes venezianos Nicolò e Matteo Polo a Veneza, após mais uma viagem ao Oriente em busca de mercadorias que se estendeu por 3 anos. Marco Polo é o filho de 15 anos de Nicolò. Nicolò, ao chegar em casa, é informado do falecimento da esposa. Os irmãos Polo chegam da China com uma missão dada por Kublai Khan, o neto de Gengis Khan, que comanda o Império Mongol naquele tempo. Trazer homens sábios e castos para revelar aos adeptos de outros credos da região a superioridade e a eficácia da religião cristã. Kublai sabia bem que para manter a unidade de um vasto território precisava permitir a liberdade religiosa e, diante da insistência dos irmãos em convertê-lo, faz o dito pedido. Quando chegam em abril de 1272, descobrem que o Papa Clemente IV morreu e precisam ficar na cidade aguardando que um novo conclave escolha o próximo sumo pontífice. 2 anos se passam e nada. Decidem voltar à China levando Marco. Iniciam a viagem quando são avisados que Gregório X é eleito Papa. Voltam a Veneza, encontram-se com ele e contam o pedido de Kublai. Gregório X designa 2 monges para acompanhá-los até a China. Passando pelo Cairo, há uma invasão, os monges ficam com medo e abandonam os irmãos Polo e Marco, que seguem viagem e levam 3 anos para chegar a Clemenfo, a cidade chinesa onde está Kublai Khan. Para termos uma vaga noção de distância, hoje é muito fácil ir de Veneza a Pequim, basta pegar um voo de 1h30 até Paris e de lá outro direto a Pequim que leva 10 horas para fazer esse trajeto. Mas naquele tempo, os meios de transporte eram basicamente navios e cavalos. Veja na imagem as principais rotas comerciais dos séculos XI e XII, entre elas as rotas da Seda e do Mar da Arábia. Enormes distâncias, topografia difícil, infraestrutura zero. Khan simpatiza com Marco e faz dele uma espécie de mensageiro diplomata. O jovem, além de levar e trazer mensagens, inteira-se do que acontece nas regiões que visita, seus hábitos, costumes, religião e história, fazendo relatos a Kublai Khan e sua corte. Desse ponto em diante, Marco Polo vai contando resumidamente suas andanças a serviço de Kublai Khan. Primeiramente, trata das características geográficas e econômicas dos lugares, algum detalhe característico da população local. Quando ele fala da Armênia, por exemplo, a descrição de um dito óleo negro que jorra em abundância e não é comestível sugere que ele viu petróleo. É um relato bastante interessante, pois no Ocidente o petróleo foi descoberto de maneira muito tardia, somente em 1850 na Escócia, quando James Young descobriu que o petróleo podia ser extraído do carvão e xisto bituminoso, criando o processo de refinação. Em agosto de 1859, o americano Edwin Laurentine Drake perfurou o primeiro poço para a procura de petróleo na Pensilvânia. Já no Oriente, há registros de seu uso desde a antiguidade. Em As Viagens de Marco Polo, temos breves passagens da história do cristianismo que são contadas de uma perspectiva no mínimo curiosa. Algumas bastante engraçadas, como a visita dos 3 reis magos ao menino Jesus. É contado que quando esteve na cidade de Saba, de onde eram Baltazar, Gaspar e Melchior, Marco perguntou sobre a história destes e diz ter ouvido um relato sobre uma pedrinha que ganharam do menino Jesus acondicionada em um pequeno cofre. Leia o livro para detalhes, o que posso dizer é que dei um bocado de risadas com essa historieta de contornos mais fantásticos. O relato termina com a seguinte frase do narrador, abre aspas, tudo isso que contaram a Messer Polo é a pura verdade. Fecha aspas. Caso o leitor comece a questionar a origem dos 3 reis, a pedrinha e tudo mais, ficará desinteressado e perderá o que a narrativa tem de bom. Suspenda a descrença e se divirta. Essa é minha dica. Outro ponto a destacar
está na narrativa em si, que é um tanto confusa. Ora você está lendo Marco Polo em segunda pessoa, ora Rusticiano de Pisa em terceira. Rusticiano foi um escritor que esteve preso com Polo e encarregou-se de colocar no papel os relatos que Marco fazia na cadeia a colegas de cela e guardas. Estudiosos das viagens de Marco Polo defendem que Rusticiano agregou elementos fantásticos ao texto para torná-lo mais atrativo comercialmente. Sua escrita também ressoava algo do que estava em voga na literatura da época, de modo que certas lendas e maravilhas exóticas advêm de outras histórias e das expectativas dos leitores daquele período. De volta ao livro, foi interessante notar que as distâncias se mediam em dias de viagem, embora a milha, como unidade de medida adequada para deslocamentos, existisse desde a Roma Antiga. No entanto, até o tamanho dos lugares era medido por Polo baseado na quantidade de dias que se levava para percorrê-los. Quando o narrador, por exemplo, descreve a planície de Carmosa, no reino da Pérsia, informando que de uma ponta a outra leva 2 dias no percurso, imagino que essas referências consideravam o cavalo como meio de transporte em vez do deslocamento a pé. Por estar no Oriente, o narrador cita com alguma frequência que encontrou cristãos nestorianos. Como nunca tinha ouvido falar de tal designação, fiz uma pesquisa à parte, em que descobri que o cisma nestoriano foi uma separação entre a Igreja Ortodoxa e as igrejas afiliadas ao nestorianismo no século V. O cisma nasceu de uma disputa cristológica, cujas figuras principais foram Cirilo de Alexandria e Nestório. Este, em sua doutrina, enfatizava a distinção entre as naturezas humana e divina de Cristo, e foi condenado por isso nos concílios de Éfeso, realizado em 431, e de Calcedônia, realizado em 451. Neste período, as igrejas que apoiavam Nestório, e total ou parcialmente nas suas crenças, se separaram do corpo da Igreja Ortodoxa, estabelecendo assim o nestorianismo como uma seita cristã distinta. As crenças de Nestório foram gradualmente sendo aceitas pelas igrejas do Oriente, que representavam o cristianismo na Pérsia Sassânida e que passou a ser conhecida como Igreja Nestoriana. Fechado esse parêntese, voltemos mais uma vez ao livro. Na maior parte dos locais visitados por Polo, há muçulmanos, que no livro são chamados de maometanos ou sarracenos. Outra curiosidade foi saber que a cidade de Pein, na Turquia, quando o homem viaja, sua mulher pode tomar um companheiro provisório e o homem ausente pode ficar com outra mulher durante a viagem. Seria esta a versão medieval do casamento aberto? A outra cidade, Camus, em que era comum os maridos oferecerem as esposas a estrangeiros de passagem, chegavam a sair da própria casa para que os dois ficassem à vontade. Conta que tanto o marido quanto a esposa adoravam esses arranjos. Olha que gente moderna! Piada à parte, fiquei um tanto incomodada com a condescendência do narrador aqui. Trocando em miúdos, os tais maridos prostituíam suas mulheres em troca de presentes dos visitantes. No relato de Polo, um leitor distraído fica com a impressão de que era um costume do povo e só. Eu, hein? Quando conta a história de Gengis Khan, é de uma benevolência com o sujeito que duvidamos se ele está falando do conquistador sanguinário ou de outra pessoa. O narrador conta muitas coisas sobre os tártaros, o povo de Gengis Khan, aqueles a que chamamos hoje de mongóis. História, religião, costumes e algumas dinâmicas sociais. Não é um relato meticuloso, mas em contraste com o que traz a respeito das outras cidades e povos visitados, recebemos mais informações dos tártaros. 2 coisas curiosíssimas a respeito deles eram o casamento entre crianças mortas e as táticas de guerra. Leia o livro e saiba mais. Quando Marco Polo fala do reino de Argil, informa que é a região onde estão os melhores almiscareiros do mundo, pois eu passei anos achando que almíscar era um perfume cuja essência se extraía de uma planta ou flor, qual não foi a minha surpresa ao descobrir que se retira da glândula de um animalzinho. Outro dado: os mongóis são adeptos da poligamia, prática aliás comum a mais povos visitados por Marco Polo. Muitas cidades e regiões são citadas, mas é raro conseguirmos identificá-las pelo nome atual. Conseguimos em casos raros, como Kamblau, a capital do Império de Kublai Khan, conhecida por nós hoje como Pequim. Segundo o narrador, Kublai Khan funda Kamblau por influência da astrologia, que o alerta que o povo que vive do outro lado do rio será revoltoso e causará incômodo a ele. Para evitar o conflito que poderia ameaçar seu reinado, Khan constrói na margem oposta do rio, numa área de 26 milhas, a cidade de Kamblau. Transfere a população de Garibaldi para lá.
A infraestrutura de Kamblau, segundo a descrição de Marco Polo, indica que é uma cidade projetada como fortificação militar à prova de motim, com torres vigias para todos os lados e pesado estoque de armamentos em pontos estratégicos do perímetro, que Polo tem a pachorra de chamar de palácios. Aliás, ele não tem muito senso crítico, a meu ver, porque nessa cidade também tem toque de recolher, o que ele chama de hora de recolher. Enquanto lia tudo isso, no meio de tantos rapapés sobre a coragem, a bravura, a justiça, a benevolência, a virilidade de Kublai Khan, seu vasto reino, conquistas, a enorme família, as 4 esposas, um monte de concubinas, os trocentos filhos, que ele é um tirano a quem provavelmente Marco Polo teve que puxar muito o saco a ponto de perder um pouco do distanciamento necessário para avaliar tudo aquilo. Ou por ter ficado maravilhado pelos privilégios recebidos, as belezas naturais dos lugares visitados, ficou deslumbrado e com o bom senso obliterado. Que é coisa mais ridícula que ele afirmando que cada portão do castelo é guardado por 1000 homens, não porque o imperador teme uma invasão, mas sim porque teme ladrões. Como é ladrões? Deixa pra lá. Isso aqui. A guarda da corte é composta de 12.000 cavaleiros, mas isso não implica que o soberano seja medroso. Sei. Na festa branca, a celebração do Ano Novo dos Tártaros e que ocorre em fevereiro, o grande Khan é cultuado como um deus. Até um leão reverencia Khan. Que espetáculo! Ao descrever mais a administração do Império e suas 34 províncias, considerei muito interessante o sistema de correios, organizado de modo que, a cada 3 milhas, um cavaleiro percorria a galope um percurso levando correspondências. Como seu cavalo tinha guizos, sua aproximação era anunciada ao próximo cavaleiro com esse som. Um ia carregando a correspondência ao próximo, dependendo do destino. Graças a esse sistema, informações que levariam uma viagem normal, de locais, por exemplo, a 10 dias de distância, levavam um dia para chegar. Quando a notícia era sobre insurreição, havia todo um processo diferente e acelerado de comunicação. Um cavaleiro com autorização especial de viagem percorria 25 milhas por dia, sucedido por tantos outros, para que uma mensagem que poderia levar 3 meses para chegar fosse conhecida por Kublai Khan em 10 dias. Rebeliões eram reprimidas impiedosamente, sem qualquer tentativa de negociação política ou diplomática. Khan mandava cavaleiros em grande número à cidade revoltosa e o resultado era morticínio. Os episódios descritos pelo narrador não contam que são revoltas de líderes locais suportados por seus exércitos, não insurgências populares. Polo descreve ainda a política de assistência a produtores rurais que enfrentaram dificuldades climáticas, o controle do preço dos cereais através de estoques de segurança para períodos de baixa produtividade e a assistência estatal para famílias muito pobres da capital. Polo frisa que Khan era muito amado por seu povo por conta de tais práticas. Olha, sobre isso eu não comentarei, mas nos capítulos anteriores, quando o narrador descreveu abundantemente a estrutura e vestes para a corte, os incontáveis palácios para acomodar um bando de gente que não faz nada, inclusive filhos bastardos de suas mães, o colossal exército, as enormes despesas para sustentar o caro gosto do soberano por caçadas no interior durante o verão e no litoral durante o inverno, foi inevitável associar tudo isso a uma população que vivia arrochada pagando muitos impostos em troca de migalhas. Por todo o domínio do império, você verá que há produção de seda, comércio de sal, especiarias e metais preciosos. Falando da província autônoma de Tebet, que não está sob jurisdição do grande Khan, tudo é defeito. O povo é mau, ladrão, maltrajado e as mulheres boas para casar são aquelas que passaram nas mãos de muitos homens, de quem ganham presentes. As próprias mães ofereciam às filhas segundo o relato de Marco Polo. Também eram muito versados no ocultismo. Na província de Guandu, os maridos também têm o costume de oferecer as esposas a forasteiros. O esposo sai da casa e volta em 3 dias, o tempo habitual em que o viajante, digamos, usufrui da hospitalidade local. Caso o visitante decida ficar mais, basta pendurar o chapéu na porta do quarto, para o marido corno satisfeito entender que ainda não era hora de voltar para casa. Pus-me a pensar na quantidade de crianças bastardas que não devia ter nesse lugar, com características físicas bastante distintas dos habitantes locais. Pena que Marco Polo não fala nada a respeito. Na província de Karagia, Marco Polo descreve uma cobra horrível que tem pernas perto da cabeça, garras de leão, são muito compridas e largas, com uma boca enorme que pode engolir um homem. Curiosa a descrição de um homem medieval para o então desconhecido jacaré, não é mesmo? Adiante, descreve a província de Mie,
que conhecemos como Ava, cidade da Birmânia. Depois temos Canjigu, que atualmente tem o nome de Tonkin e fica no Vietnã. Percebe-se que esses lugares desfrutam da liberdade religiosa, cultural e em grande parte moral e se mantiveram leais a Kham pagando impostos. Polo passou por muitas cidades com idiomas, religiões e costumes diferentes sob o Império Mongol. Khan só proibia o que considerava profundamente aberrante, como por exemplo roubar dos mortos. Polo fala bastante da retenção de impostos sobre circulação de produtos internos, que variava entre 3% e 10%, e a da exportação através dos portos, cuja tributação podia chegar a 50% do valor da carga. Adiante, descreve a tentativa de conquista da ilha de Cipango, que conhecemos hoje como Japão, por Kublai Khan em 1269. Aqui eu fiquei um tanto indignada. A sanha do ditador por saquear outros países e submeter povos era implacável. Ele já tinha um império maior que o romano e não se contentava com seu enorme domínio. O maior império que já existiu, ocupando praticamente toda a Ásia e o sul da Rússia. Saindo da China, Marco Polo descreve o que viu em suas viagens pelo Sudeste Asiático e Índia. As narrativas relacionadas ao povo, sua organização social, religião e costumes são o extremo oposto dos tártaros. Não se fala de guerra, violência, sobretudo quando se refere aos indianos, que não estão nem aí para nada que seja material. Nos sudasiáticos, ele sublinha os maus costumes, como o canibalismo de alguns povos, condutas criminosas de outros, a indolência e a preguiça. As andanças de Marco Polo partem do Sudeste Asiático rumo à Etiópia, na África, e de lá para o Golfo Pérsico e depois Turquia, que na sua visita era governada por um parente de Kublai Khan. Até na Sibéria e na Rússia Marco Polo esteve. Incrível! E dali esticou até a Polônia. Eu achei uma pena, uma vergonha até, a pobreza dos relatos desses trechos da viagem, sobretudo em contraste com o excesso de descrições repetitivas que encontramos nos territórios mongóis e nas Índias. Eu entendo que um homem da Europa Ocidental ache relevante dizer o que viu nesses outros territórios, gente que anda pelada, cultua índios, come arroz com leite e carne, fala um idioma próprio e vive num lugar com o maior isso ou o maior aquilo do mundo. Pode ser uma montanha, um lago, um rio, uma ilha, que tem muito ouro, ou seja lá qual for o tipo de riqueza natural. Essas partes do livro são pobres e enfadonhas. Deixando um tantinho a rabugice de lado, é preciso ser justo. O livro foi, na verdade, escrito por Justiniano a posteriori, partindo de relatos ouvidos diretamente de Marco Polo enquanto estavam presos. Histórias contadas de memória, aos poucos, em dias diferentes para muitas pessoas. A linguagem, a meu ver, precisava ser simples e acessível a todos. E para prender a atenção, nada como acrescentar algo fabuloso aqui e ali, como os tais unicórnios que Polo diz ter visto na Ásia. Bem, agora vamos a uma cronologia de As Viagens de Marco Polo. 1254. Nasce Marco, filho do mercador veneziano Niccolò Polo. 1255. Niccolò e Matteo Polo deixam seu irmão Marco, o Velho, em Constantinopla, onde estavam comerciando com os turcos e decidem rumar ao Oriente para vender sua carga diretamente aos mongóis. 1261-1262. Niccolò e Matteo atingem as fronteiras da Mongólia com a China. São recebidos na corte do imperador Kublai Khan, neto de Gengis Khan, e nomeados por ele embaixadores junto ao Papa. 1264. Criação da moeda escrita na China. 1268. Morte do Papa Clemente IV. Sem poder cumprir sua missão, os Polo voltam a Veneza. 1271. Nova viagem dos Polo ao Império Mongol, desta vez levando o jovem Marco. Seguem a Rota da Seda, circuito dos mercadores através da Ásia. Um novo Papa escolhido, Gregório X. 1272. Eduardo I sucede a Henrique III no trono da Inglaterra. Restaurará solidamente o poder monárquico que se enfraquecera nas lutas de seu antecessor contra a nobreza. 1275. Marco Polo é apresentado a Kublai Khan, tornando-se dignatário da corte e funcionário diplomático do Império Mongol. 1276. Os mongóis dominam a China. 1278-1290. Marco Polo executa missões na Ásia a serviço de Kublai Khan. De suas viagens em terras desconhecidas, traz um caderno cheio de anotações. 1278. Tentativa fracassada de Kublai Khan de tomar a ilha de Cipango, ou Japão. 1291.
As regiões suíças de Uri, Schwyz e Unterwald firmam um pacto de ajuda mútua contra os dominadores austríacos. É o ato de fundação da confederação que mais tarde reunirá todas as cidades do país. Por essa época, surge a lenda de Guilherme Tell, dado como herói da independência da Suíça. 1292, os três Polo regressam à Europa por mar. A viagem durará 3 anos. 1294, morre Kublai Khan. 1296, batalha naval entre Veneza e Gênova, cidades comerciais concorrentes. Marco, que luta entre os venezianos, é feito prisioneiro. 1297-1298, em sua cela na prisão de Gênova, Marco confia suas recordações de viagem a Rustichello, um escritor de Pisa que, com base nelas, escreve o Livro das Maravilhas, depois chamado Il Milione. A obra terá grande divulgação ao tempo das descobertas marítimas nos séculos XV e XVI entre os navegantes. 1299, em liberdade, Marco casa-se com Donata. Terão 3 filhas. 1306, os mongóis assumem o controle da Índia. 1320, Marco Polo é nomeado membro do Conselho de Veneza, em reconhecimento por seus feitos. Na Polônia, uma reação nacional contra o domínio germânico une-se em torno de Ladislau I, proclamando-o rei em troca de cessão de alguns territórios. Ele conseguirá ser reconhecido soberano pelos príncipes alemães e conterá a expansão da Ordem dos Cavaleiros Teutônicos, donos de um poder de Estado que ameaçava permanentemente a Polônia. 1323, em 8 de janeiro, Marco Polo morre em Veneza. 1339, o pintor italiano Simone Martini fixa em Avignon, na França, onde se instala a corte papal. Executa ali algumas de suas melhores obras que terão grande influência posteriormente no Renascimento. 1343, morre Roberto d'Anjou, sob cujo governo o reino de Nápoles atingiu seu apogeu cultural e comercial. 1352-1368, os mongóis são expulsos da China. Fecha-se a Rota da Seda, interrompem-se os contatos entre Oriente e Ocidente. Concluída essa breve cronologia para situar vocês um pouco melhor dentro dessa narrativa que eu fiz resumidamente sobre o livro As Viagens de Marco Polo, eu vou mandar para vocês as reflexões que essa leitura me estimulou. Bem, é comum escutar que a Idade Média foi um tempo de trevas, de atraso, de obscurantismo. De tanto ouvir isso, acreditamos sem examinar o que as palavras significam exatamente e se há conexão direta com os fatos do período. Aceitamos uma expressão pejorativa empregada pelos renascentistas e ficamos repetindo com desprezo boboca, sabe? Mas aí então, com um livro como As Viagens de Marco Polo na mão, começamos a questionar. Esse período histórico inicia em 476 com a queda do Império Romano do Ocidente e termina em 1453 com o renascimento urbano e cultural, mais a queda do Império Bizantino no Oriente. Em um intervalo de 10 séculos, não é possível que a humanidade tenha vivido enclausurada num buraco escuro como a expressão Idade das Trevas sugere. Sem recorrer a outras fontes, só pelos fatos relatados por Marco Polo, vimos que existia um vigoroso comércio exterior, intercâmbio de cultura, religião e conhecimentos. Vemos um homem medieval que fala várias línguas, viaja para tudo que é canto, corre riscos, compra, vende, negocia, se relaciona com todo tipo de gente, com costumes e crenças muito diferentes. E nesse período considerado de atraso e ignorância, ocorrem evoluções tecnológicas, descobertas científicas, avanços intelectuais que se tornaram importantes legados civilizacionais. Há quem negue a relevância de cada um desses progressos, mas é um assombro que praticamente ninguém se recorde da origem, até para confrontar o senso comum de que aconteceram na tal Idade das Trevas, que não merece essa locução adjetiva, na minha opinião. O relógio mecânico, a catapulta, o órgão, a chaminé, o espelho, os óculos, ferraduras para cavalos, estribos, a impressora, forno para metalurgia, a universidade, o jogo de xadrez, os jogos de carta, o sistema bancário, a rotação de culturas na agricultura, a bússola, a caravela, o livro, as escalas e as notas musicais, só para citar algumas. Não é possível chamar uma época dessa de Idades das Trevas, né, gente? Nessa mesmíssima época de escuridão, entre aspas, ocorrem as viagens de Marco à Ásia. Olha, se tudo eram trevas, como algo extraordinário desse aconteceu? O senso comum é por vezes bem idiota.
As viagens de Marco Polo integram essa coleção de feitos importantes para a posteridade, favoreceram enormemente a cartografia e a geografia, bem como contribuíram para facilitar outras aventuras, como as grandes navegações. Será que nós, brasileiros, não devemos alguma coisinha ao Marco Polo da tal Idade das Trevas? Um pouco de respeito, certamente. Eu sei que eu peguei um pouco pesado na crítica moral do relato, mas explico. Antes de ler As Viagens de Marco Polo, tinha uma expectativa de que era uma exposição mais objetiva, sem intrusão de elementos literários e fantásticos, muito menos eufemismos com tiranos. Recomendei a suspensão da descrença logo no comecinho do vídeo justamente por causa disso. Bem, termino aqui agradecendo a você que ficou até o final, pedindo que curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos conteúdos. Até mais!